Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar, vencer. O Globo Esporte começa com essas imagens fofinhas de cachorrinhos e gatinhos, para você ter alguns instantes de relaxamento nesse sábado. Porque amanhã é dia de jogo decisivo. Tem chance de título pro Internacional, tem possibilidade de o Flamengo assumir a liderança e tem certeza de muita emoção na tela da Globo. Fala pessoal, boa tarde. Haja imagem de gatinho e cachorrinho pra gente deixar o torcedor tranquilo nessa reta final do Brasileirão. Já já vamos falar mais de Flamengo e Internacional, que jogam amanhã às 4 da tarde ao vivo aqui na Globo. O Fluminense pega o Santos também amanhã, só que às 6h15. E tá com uma ideia fixa, a fase de grupos da Libertadores. Na chamada de vídeo, o principal atacante do time que estava lesionado. Continua aí, os dois atacantes fizeram gol. O Fred foi desfalque na última vitória do Fluminense sobre o Ceará. Nenê, que curte uma brincadeira, provocou o amigo. E para quem achou que era uma intriga no elenco... Essa é a minha reação, cara. Quem falou de Tim, Nenê, Tim, Fred foi nós mesmos. Foram nós mesmos, de uma brincadeira. Todo mundo se dá bem, todo mundo se sente importante. E o Fred tá se recuperando bem da lesão na coxa direita e deve voltar ao time amanhã contra o Santos. Notícia boa é que não tem faltado no Fluminense. Há 7 jogos invicto no Brasileirão, o time agora sonha com a vaga direta na fase de grupos da Libertadores. E a vontade é tão grande que esse objetivo praticamente virou um mantra no clube. Em busca da fase de grupos. Agora é continuar trabalhando para a fase de grupos. A buscar essa vaga na fase de grupos será muito importante. Para atingir essa meta tão falada sem depender de mais ninguém, o Fluminense, que hoje é o 5º colocado, tem que terminar o Brasileirão entre os 4 primeiros. Se a gente continuar assim, pode ter certeza que a vitória vai continuar vindo. E vamos seguir, faltam 2 jogos, tá bom? O Botafogo já está rebaixado e enfrenta o São Paulo no Newton Santos, mas só depois de amanhã. A novidade no Botafogo é o nome que vai comandar o time na Série B. Marcelo Chamusca é o novo técnico do Botafogo, mas há 3 meses ele mostrou como vencer o Botafogo. Jogar organizadamente como nós jogamos no Rio. Lembra da eliminação para o Cuiabá nas oitavas de final da última Copa do Brasil? Era ele o técnico do time que ganhou no Newton Santos e levou a vaga lá em Mato Grosso. Elimina o grande Botafogo! A cereja do bolo do Cuiabá está aí! Na época, o Cuiabá ainda era vice-líder da Série B do Brasileirão. O bom trabalho chamou a atenção do Fortaleza. Chamusca foi escolhido para substituir Rogério Ceni, mas não teve o mesmo sucesso na primeira divisão. Acabou demitido no começo de janeiro depois de 4 derrotas, 4 empates e apenas 1 vitória. O principal objetivo do Botafogo na próxima temporada é voltar para a Série A. E sobre esse assunto, o Marcelo Chamusca entende bem. Ele é o único treinador que conseguiu acesso em todas as divisões do Campeonato Brasileiro. Em 2013, subiu da Série D para a Série C no comando do Salgueiro, de Pernambuco. Em 2016, levou o Guarani para a 2ª divisão e em 2017 colocou o Ceará na elite do Brasileiro. Lembra daquela pergunta que o Globo Esporte fez na quinta-feira? Vale a pena o Internacional pagar R$1 milhão para escalar o Rodinei contra o Flamengo no domingo? Para esse colorado aí, não só vale a pena, como ele resolveu tirar a grana do próprio bolso e doou R$1 milhão ao clube para garantir a escalação do Rodinei. Com um detalhe, hein? Sem contrapartida. O lateral direito pertence ao Flamengo e para contar com ele amanhã, o time gaúcho tem que pagar essa multa milionária ao rival carioca. Quem também deve ser titular na defesa é Zé Gabriel, no lugar do suspenso Vitor Cuesta.
No Flamengo, William Arão foi vetado por causa da fratura de um dedo do pé direito. Gustavo Henrique deve ser o substituto. O jogo é um confronto direto entre líder e vice-líder, separados por um pontinho. Vestir a camisa do Flamengo é ter um objetivo claro de ser campeão, e para ser campeão você tem a exigência de ganhar todos os jogos. A gente está assumindo uma grande responsabilidade, que é lutar por um título que o Inter não ganha há 41 anos. Penúltima rodada do Brasileiro. Amanhã, ali no Maracanã, o campeão desta edição pode ser definido. Flamengo e Inter não fizeram campanhas irretocáveis, mas chegaram a essa reta final como os únicos com chance de conquista. Os dois lados tiveram altos e baixos, mudanças de comando e arrancadas em momentos decisivos. O início foi difícil para o Flamengo. O time só venceu 2 dos 6 primeiros jogos com o técnico Domenech Torrent na 5ª rodada, enquanto o Inter assumiu a ponta pela primeira vez. Ao derrotar o Atlético Mineiro, o Flamengo empatou com o Botafogo e deixou o Z4. Flamengo no momento com 5 pontos em 5 jogos. Na 20ª rodada, o técnico Eduardo Cudê pediu para sair do Inter e Domi foi demitido pelo Flamengo. Abel Braga e Rogério Ceni assumiram. O Inter, então, ficou 4 jogos sem vencer, caiu do 1º para o 6º lugar. O Flamengo oscilou e não aproveitou as chances que teve de assumir a liderança. Aí vieram as arrancadas. O Inter teve 9 vitórias consecutivas, um recorde no Brasileiro. E a ponta da tabela voltou às mãos da equipe gaúcha na 31ª rodada. Gol do líder, gol do Internacional! O time manteve uma base, tem uma base que já está trabalhando junto há um tempo. Eu acho que isso ajuda. O Flamengo vem de 4 vitórias e um empate. E se vencer amanhã, chega ao topo da classificação pela primeira vez no campeonato. Para explodir a nação rubro-negra em todo o Brasil! Mas, do outro lado, basta uma vitória no Maracanã para o Inter garantir o título. Segue o Inter! Uma briga de gigantes que está cada vez mais perto de terminar. Já já a gente fala mais desse jogão. Na luta contra o rebaixamento, o Vasco precisa muito dos 3 pontos amanhã contra o Corinthians. Planejamento. Metas. Um campeonato de 12 jogos para nós sermos campeões desses 12 jogos ou vice-campeões desses 12 jogos. Aí com certeza o Vasco vai estar na primeira divisão. Projeto. Campeonato de 12 jogos. Essa foi a maneira que o Vanderlei Luxemburgo encontrou para motivar a equipe quando foi apresentado como treinador do Vasco no comecinho de janeiro. Mas o retrospecto do time nos 10 primeiros jogos desse período não foi bom. Coritiba faz 1-0 sobre o Vasco. Goleada para cima do Vasco, 4-1. Deu Flamengo no Clássico. 2 rodadas atrás, depois da derrota por 3-0 para o Fortaleza e com o time na zona de rebaixamento, o Vasco decidiu partir pro plano de 15 dias. Uma série de ações definidas para evitar a queda para a Série B. Tirar qualquer possibilidade de folga no carnaval, a concentração não será só pré-jogo. A carga horária que eles permanecerão trabalhando, permanecerão no Vasco e etc, ela vai dobrar. A curto prazo não surtiu muito efeito, porque o que veio na sequência foi a derrota para o Internacional no domingo passado em São Januário. 2 para o Inter, 0 para o Vasco que junta os cacos. Portanto, o Globo Esporte apresenta agora o manual de sobrevivência do Vasco. O que o time precisa para se manter vivo na Série A. O melhor cenário, vitória sobre o Corinthians, o Fortaleza ganha do Bahia e o Goiás perde para o Bragantino. Nesse caso, o Vasco subiria para 40 pontos, ficaria 2 à frente do Bahia e dependeria apenas de si na última rodada em casa contra o Goiás, adversário que já chegaria para esse confronto rebaixado. Existem outros cenários que vão variar de acordo com os resultados da rodada, incluindo aí o pior deles, o rebaixamento do Vasco já no domingo. Isso vai acontecer se a equipe perder para o Corinthians e o Bahia derrotar o Fortaleza fora de casa hoje à noite. É preciso mobilização total para tentar ganhar do Corinthians, ou pelo menos tomar um ponto e depender da última rodada também em função do que acontecer em Fortaleza e Bahia.